o sinal verde para a aprovação de propostas que surgiram na Câmara e no Senado, 3 na Câmara e 3 no Senado, que exatamente propunham que o governo federal passasse a financiar os municípios que adotassem programas naquela direção. Depois veio o Bolsa Alimentação, o Auxílio Gás, no início do governo Lula, o Fome Zero, o Cartão Alimentação, que proveria a toda a família que não recebesse pelo menos meio salário mínimo per capita o direito a um cartão alimentação para ser gasto apenas em alimentos, R$50 por mês. Mas quando chegou outubro de 2003, a equipe interministerial do governo Lula, do Ministério do Desenvolvimento Social, o de Assistência Social Ética, o ministro de Combate à Fome e a equipe onde estavam pessoas como a Miriam Belchior, hoje ministra do Planejamento, a Tereza Campelo, hoje ministra do Desenvolvimento Social, a Ana Fonseca, que foi a primeira coordenadora do programa, secretária executiva do programa Bolsa Família, e outros, uma equipe interministerial, fizeram a recomendação e o Lula adotou de racionalizar e unificar aqueles 4 programas no que se tornou o programa Bolsa Família, que teve efeitos muito significativos ao longo dos últimos 10 anos. É importante, para daqui a pouco chegarmos à proposta da renda básica de cidadania, primeiro termos ciência exata do que é o programa Bolsa Família e das etapas que agora existem da busca ativa e do Brasil carinhoso. E eu lhes pergunto, quem aqui saberia explicar muito bem como funciona o programa Bolsa Família e quais são as suas regras e condicionantes, de uma forma completa, por favor, quem souber, venha aqui comigo. O senhor sabe? O senhor já sabe mesmo? Eles ainda, quem sabe? Sabe muito bem. Querem que eu explique? Anote no relógio quanto tempo eu vou precisar para explicar o programa Bolsa Família. Pode ver. Que horas são? 11 horas. Toda família no Brasil, se a sua renda familiar por pessoa, a renda familiar per capita, não alcançar pelo menos R$140 por mês, passa a ter direito de receber o benefício do Bolsa Família. Portanto, um exemplo, pai, mãe, 3 crianças, 5 pessoas. Se a sua renda familiar não alcançar 5 vezes 140, R$700, essa família tem o direito de receber os benefícios do Bolsa Família, que começam com um benefício básico de R$70 por mês, caso a renda familiar per capita não atinja sequer R$70 por mês, ou seja, pai, mãe, 3 crianças, 5 vezes 70, 350, daí começa a receber R$70 mais 32, 64, 96, 128 ou R$160, se nessa família houver 1, 2, 3, 4, 5 ou mais crianças na faixa de até 15 anos e 11 meses. Mais 38 e mais 38, somando 76, se na família houver 1 ou 2 adolescentes na faixa de 16 a 18 anos. Há condicionalidades. A mãe, se estiver grávida, deve fazer o exame pré-natal para ver como está a sua saúde durante a gestação até que nasça o neném.
Os pais devem levar as crianças até completarem 6 anos de idade para a rede pública de saúde para realizarem as respectivas vacinas, de acordo com o calendário do Ministério da Saúde. As crianças de 7 até 15 anos e 11 meses devem frequentar pelo menos 85% das aulas. Estas são as exigências. A presidenta Dilma, desde 2011, lançou a chamada busca ativa, o que significa que todos os governos estaduais, municipais, as entidades da sociedade civil, os sindicatos, o DIESE, os sindicatos patronais, as entidades todas do nosso cidadãos, eu como senador, qualquer de vocês aqui, se porventura conhecermos, detectarmos, conversarmos com uma família e perguntarmos a ela quanto você recebe, se o pai e a mãe somados não receberem pelo menos R$140 por mês, então constitui nossa responsabilidade avisar essa família. Você tem o direito de ir lá na prefeitura, na Secretaria de Assistência Social ou Desenvolvimento Social, ou no CRAS, etc., e se inscrever, porque é seu direito estar recebendo o programa Bolsa Família, os benefícios do Bolsa Família. Ademais, a presidenta Dilma lançou, primeiro em novembro do ano passado, e mais uma expansão do Brasil Carinhoso, em março último, pelo programa pelo qual ela disse que toda a família que tenha pelo menos uma criança, primeiro até 6 anos, depois estendeu isso para 15 anos e 11 meses, toda a família que tenha pelo menos uma criança que seja, se ela for beneficiária do programa Bolsa Família, então para esta família se garantirá pelo menos uma renda considerada o rendimento do pai e da mãe, mais o benefício do Bolsa Família, se somados os dois não atingir pelo menos R$70 per capita a sua renda mensal, o governo federal completará para pelo menos garantir R$70 per capita. E quando esta proposta recentemente passou na Câmara, porque foi por medida provisória, uma modificação da lei 10.836 de 2004, que era a lei do Bolsa Família, ela foi modificada e quando passou no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, se aprovou que toda e qualquer família beneficiária do Bolsa Família, se os seus rendimentos somados ao benefício do Bolsa Família não atingirem sequer R$70 per capita, o governo federal vai completar o necessário para ter R$70 per capita. Ou seja, no Brasil hoje, pelas regras do Bolsa Família somadas ao Brasil Carinhoso, toda a família no Brasil tem o direito de receber pelo menos R$70 per capita. Agora, no Brasil inteiro, dados os mais recentes coletados pelo Ministério do Desenvolvimento Social, há aproximadamente 18 milhões de famílias que, em tese, teriam direito ao programa Bolsa Família. Mas, aproximadamente 75% das famílias estão recebendo. Então ainda falta 25% para atingir 100% do propósito da busca ativa. E, por exemplo, no estado de São Paulo, há uma média de alcance da ordem de 66%. No município de São Paulo,
62% das famílias que teriam direito estão recebendo. Há alguns municípios que Santos está em 92%, alguns estão próximos de 100%. Então, é importante que nós venhamos a colaborar com o propósito da presidenta Dilma de realizar a buscativa até atingirmos 100%. Então, todos nós aqui, como pessoas conscientes e lideranças sindicais, se soubermos que no município de São Paulo, aí na população de rua, onde for, nos bairros periféricos, encontrarmos o pai e a mãe de uma família que, tendo condições de receber o Bolsa Família, não esteja ainda recebendo, vamos dar a ela: olha, você tem o direito de ir no endereço tal, aqui em São Paulo, a Secretaria de Desenvolvimento Social, e se inscrever. Bom, acho que eu terminei a explicação do Bolsa Família. Vocês compreenderam bem? 10 minutos. Mas é só a parte mesmo de explicação. Acho que uns 5 minutos, né? Precisei. Mas agora com todas. Então, só para completar, há hoje 13.900.000 famílias no Brasil. Em dezembro de 2013 eram cerca de 3 milhões e meio, então a cada ano foi aumentando. E o que aconteceu como resultado? Os indicadores de pobreza extrema no Brasil foram diminuindo ano a ano, de 2002 para 3, para 4, para 5, até 2013, e todos os anos foi diminuindo. O chamado coeficiente de desigualdade, o coeficiente Gini, e quando você tem, se você tiver perfeita igualdade, é 0. Se você tiver uma só pessoa na sociedade com toda a renda e 0 para todas as demais, fica 1. Então, veja só, nos anos 90, nós estávamos com um coeficiente Gini da ordem de 0,601, que nos colocava dentre os 3 países mais desiguais do mundo. Mas em 2001-2002 estávamos com 0,59 e fomos diminuindo ano a ano, todos os anos, 2002 para 3, para 4, para 5, até 2012, e hoje nós estamos com um coeficiente Gini de 0,519, que nos coloca em 16º dentre os mais desiguais do mundo. Portanto, nós melhoramos, mas conforme podemos observar em torno de nós, ainda falta muito para termos uma sociedade mais igualitária, né? Mais solidária. Senão não teríamos tantas pessoas na rua ontem fazendo a caminhada e os protestos e tudo, não é verdade? Então, mas suponhamos que todas as dirigentes de sindicatos e assessores e membros do DIESE, agora cientes da proposta da renda básica de cidadania, resolvam escrever para a presidenta Dilma: é uma boa ideia, está na hora de aplicá-la. E por que isso? Porque eu, ao longo dos anos 90, estudando e interagindo com as pessoas sobre, e no mundo, aqueles que formaram a Basic Income European Network, que depois se transformou, por minha sugestão, em Basic Income Earth Network, em Barcelona, no 12º Congresso da Renda Básica, então, um dos congressos da rede europeia da Renda Básica, eu disse: olha, como nós temos aqui economistas de todos os partidos e pessoas interessadas no assunto em todos os continentes, por que não transformar a Basic Income European Network em Basic Income Earth Network, na Terra? Foi aprovada, e daí o congresso seguinte se deu em Cape Town, na África do Sul, depois foi em Dublin, na Irlanda, e daí foi em São Paulo,
A última foi em Munique, na Alemanha, e no próximo ano vai ser em junho do ano que vem, se vocês quiserem participar, vai ser em Montreal, no Canadá. Mas eu, mais e mais persuadido da ideia que eu agora vou explicar, propus ao Congresso Nacional em dezembro de 2001 que no Brasil se instituísse a partir de 2005 uma renda básica de cidadania. E então entreguei o meu livro em abril de 2001, agora está na 7ª edição, mas tinha acabado de ser publicada lá no Fórum Social Mundial, fiz o lançamento do livro em Porto Alegre, e quando chegou abril de 2001, eu mostrei ao designado relator, senador Francelino Pereira, que havia sido presidente da Arena, governador de Minas, aos 81 anos, um homem muito experiente, e eu disse a ele: por favor, estude, veja o que você acha. E o senador Francelino Pereira me disse, após ter lido o livro: Eduardo, é uma boa ideia, mas você precisa torná-la compatível com a lei de responsabilidade fiscal, segundo a qual para cada despesa é preciso haver a receita correspondente. Que tal você aceitar um parágrafo ao caput da lei, dizendo que a renda básica de cidadania será instituída por etapas a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados. Aí eu achei que era uma ideia de bom senso, aceitei, e por causa disso foi aprovada por consenso em dezembro de 2002 na Câmara, em dezembro de 2003 no Senado, foi para o presidente Lula sancionar ou não. O ministro da Fazenda, depois de conversar comigo, Antônio Palocci, disse ao presidente: como é para ser instituído gradualmente, é factível, pode sancionar, e o presidente Lula sancionou a lei que diz que toda e qualquer pessoa no Brasil, não importa a sua origem. Agora eu vou pedir a Elisângela para marcar quanto tempo eu vou precisar para explicar a renda básica de cidadania. Então, suponhamos que vocês tenham gostado da ideia, resolvam refletir um pouco mais profundamente, escrevam como membro da formatura dessa turma do DIEESE uma carta à presidenta Dilma. A presidenta Dilma é uma boa ideia, pode aplicá-la. Ela vai precisar constituir um grupo de trabalho. Eu quero lhe dizer, há 3 semanas atrás, exatamente porque eu e o professor Paulo Singer fomos convidados para dar uma aula na Escola Superior de Administração Fazendária, aqui na Secretaria da Receita Federal, havia cerca de 400 pessoas, e o professor Paulo Singer deu a primeira aula sobre economia solidária, e ao final, como eu ia dar a segunda parte da manhã, a aula sobre a renda básica, ele falou que ele acha muito importante e consistente com toda a economia solidária, as cooperativas, o conceito da renda básica de cidadania, e que ele até pensou em ser membro de um grupo de trabalho para instituir a renda básica gradualmente cedo. Então, com base nessa ideia, eu escrevi à presidenta Dilma que ela possa constituir um grupo de trabalho para estudar como será a aplicação da renda básica de cidadania, porque obviamente é necessário preparar o orçamento para tal finalidade, entre outras coisas. Então, suponhamos que vocês aqui tenham gostado da ideia, escrevam a presidenta Dilma, e ela, em dezembro de 2014, dê a seguinte explicação ao povo. Agora pode pedir o tempo. A partir de janeiro de 2015, todas as pessoas no Brasil, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, todos passaremos a ter o direito de receber
uma renda básica como um direito à cidadania que será suficiente para atender às necessidades vitais de cada pessoa, como um direito de sermos brasileiros e brasileiras. Esse direito será estendido, inclusive, aos estrangeiros aqui residentes há 5 anos ou mais. A ninguém será negado. Terminei a explicação. Quanto tempo? Um minuto. Faltou só dizer, para começar, será pelo menos melhor que o Bolsa Família, portanto vai começar com R$80 por mês, mas um dia vai ser 100, um dia 200, um dia 500, um dia 1.000, mais e mais com o progresso da nação, a ninguém será negado. 1 minuto e 10. Então eu lhes pergunto, todos compreenderam o conceito da renda básica de cidadania? Foi mais fácil de compreender do que as regras do Bolsa Família? Todos estão de acordo? Então essa é a primeira vantagem da renda básica de cidadania. Primeiro, muito mais fácil de todos compreendermos. Mas há outras vantagens. Eliminamos toda e qualquer burocracia envolvida em ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal ou informal para efeito de receber a renda básica de cidadania. Ou seja, o que você ganha como está registrado na sua carteira de trabalho, ou o que você ganha, digamos, a mãe que toma conta das crianças da vizinha, recebe um canto ao final do dia, ou o lavador de carros, ou o tomador de conta de carro na rua, ou o que você vende na feira a qualquer momento, compra, vende, etc. Não importa, não é preciso declarar o seu rendimento ou o seu patrimônio. Eliminamos todo e qualquer burocracia, todo e qualquer estigma ou sentimento de vergonha de a pessoa precisar dizer eu só recebo tanto e por isso mereço tal complemento de lei. Não tem mais isso. Eliminamos o chamado fenômeno da dependência que acontece quando tem um sistema que diz quem não recebe até certo patamar tem o direito a tal complemento de renda. E aí a pessoa está para decidir, vou ou não iniciar essa atividade que vai me render esse tanto. Mas se eu iniciar, receber esse tanto, e daí vem o governo e me retira o que eu estava recebendo naquele programa, eu talvez desista de fazer aquela atividade e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego. Mas se todos iniciarmos da renda básica em diante, sempre haverá o estímulo ao progresso. Mas tem alguns aí que estão pensando, imagine, o senador Suplicy quer pagar uma renda básica até para quem não esteja empregado e nem quer trabalhar. Será que não vai estimular a ociosidade? O que é que vamos fazer com aquelas pessoas que têm uma tendência, na verdade, à vagabundagem? Tem alguém com essa tendência? Levante a mão. Pensemos um pouco